Olá pessoal, hoje vamos aprender a traçar uma bissetriz, que nada mais é do que uma reta que corta um ângulo em duas partes iguais, divide ao meio. Bora lá? Material necessário: lapiseira, borracha, compasso, transferidor, esquadro ou régua transparente, folha em branco. Com a nossa folha em branco, vamos utilizar a lateral do esquadro para traçar uma abertura de ângulo qualquer, por exemplo, essa daqui. Os conceitos básicos, sabemos que o encontro de duas retas determina um ponto, e eu gosto de sempre nomear esses pontos para facilitar a explicação. Você pode pegar isso como hábito também. No caso aqui, eu tenho uma abertura de ângulo qualquer, que eu ainda não sei que abertura é essa. Vou até chamar ela de alfa, que é o mais comum de se encontrar. O transferidor eu vou utilizar apenas para identificar que ângulo é esse. Se nós observarmos aqui, eu posso ver que esse ângulo tem uma abertura de 33 graus. 33 graus. Para nós traçarmos a nossa bissetriz, vamos utilizar o nosso compasso, ponta seca no ponto A, uma abertura qualquer, e com essa abertura vamos traçar dois pequenos arcos cortando as retas que formam o nosso ângulo. Nesse caso, o encontro de cada arco com a reta vai determinar novos pontos, que vamos chamar de B e ponto C. Novamente, agora pode ser a mesma abertura ou uma abertura qualquer. No caso, uma abertura qualquer de compasso, eu vou colocando a ponta seca no ponto B, traço um pequeno arco, com a ponta seca no ponto C, eu traço mais um pequeno arco. O encontro desses dois arcos determina mais um ponto, que é o ponto D, e que uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto D vai cortar esse nosso ângulo exatamente ao meio. Vocês lembram que o nosso ângulo alfa é igual a 33 graus. Utilizando agora o transferidor apenas para conferir e demonstrar 33 graus. Aproximadamente 17. Seria em torno de 16,5. Seria o novo ângulo que nós teríamos aqui no caso. Certinho? E quando o ângulo é maior que 90 graus, que seria o ângulo obtuso no caso, estaria da mesma forma. No caso, se nós tivermos um ângulo bem aberto, que seria o caso desse ângulo, por exemplo, nós utilizamos o nosso compasso, ponta seca no vértice, traço os dois pequenos arcos, ponta seca no vértice. Nesse caso seria interessante aumentar a abertura do seu compasso. Você vai perceber isso conforme você vai fazendo os exercícios. E você vai analisando e percebendo quando é mais interessante aumentar a abertura do seu compasso ou diminuir.
Nesse caso, aumentando ela te dá uma precisão maior. Esse X formado aqui, quando ele é muito fechado, que no caso se a abertura fosse menor, ele daria um X menor aqui, que seria mais ou menos aqui assim, ó. O encontro dos arcos fica muito fechado. Isso aumenta a probabilidade de erro, porque diminui a sua precisão. Quando o X fica mais próximo de uma formação de um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular um arco com o outro, não perfeito, né, mas mais próximo disso, te dá uma precisão maior para você encontrar o ponto de encontro dos dois arcos. Essa reta, no caso, divide esse ângulo em duas partes iguais. Certinho? Se liga na dica. Hoje eu vou dar uma dica sobre como traçar os seus arcos com o compasso de forma mais eficiente. Quando você posicionar o seu compasso onde você precisa com a ponta seca e for começar a traçar o seu arco, eu sugiro que você incline o seu compasso e faça movimentos circulares com a mão. Se você observar a minha mão, você até aqui mais embaixo, eu inclino e eu vou girando a minha mão. Algumas pessoas têm a tendência, quando começa a desenhar com o compasso, de manter ele na vertical e querer girar o dedo aqui nessa parte de cima, fazendo ele girar. Isso pode acontecer de soltar a ponta seca do local e você perder o seu traçado do seu arco, certo? Isso aí é uma questão de ir sempre exercitando, fazendo esses movimentos circulares com a mão, tanto para um lado quanto para o outro. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê em breve.